E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Stephanie e hoje a gente vai para um vídeo bem profundo, bem profundo. Então, aqui é um convite, né, realmente para que a gente possa abrir um pouquinho assim, a nossa mente, o nosso coração e poder observar, né, aquilo que faz sentido. Então, já vou dizer que esse vídeo para alguns ele pode ser bem difícil, tá? Mas a gente vai falar hoje um pouquinho sobre esse grande mistério, essa grande criação, o que alguns chamam de Deus e cada religião vai dar um nome diferente, cada doutrina ou cada comunidade, né, com suas crenças espirituais vai dar um nome diferente. Aqui a gente vai chamar de Deus, talvez de universo, a gente vai conversando no caminho sobre isso, tá? Mas um primeiro ponto que eu quero levantar aqui com vocês, né, é que essa grande força, né, e tudo, assim, gente, vamos lá, né, tudo que for falado sobre Deus, a gente tem que lembrar que limita o que de fato é esse grande mistério, tá? Então, assim, aqui eu vou trazer algumas percepções, algumas chaves, alguns estudos que eu tenho feito, mas lembrando que tudo que é colocado em palavras limita algo que é ilimitado, algo que é eterno, algo que está para além de uma percepção ou de uma compreensão mental, tá? Então, assim, aqui a gente já pode largar as nossas armas, né? Porque afinal de contas, tem uma frase que uma professora minha falou e que fez muito sentido para mim, que ela falou que a religião e as crenças, né, que cada um carrega, elas são um sistema de defesa. Olha que interessante, né? É um sistema de defesa das pessoas e que pode ser usado tanto para se defender quanto para atacar. Isso é forte, né? Observa. Isso é bem forte, né? Quando a gente utiliza as nossas crenças ou religiosidade para não só se defender daquilo que está fora, né? Seja o que seja que isso signifique, e a gente usa para atacar. Então a gente tem que ter muito cuidado com as nossas crenças, até porque a grande maioria, se não todas elas, foram herdadas dos nossos ancestrais. Enquanto a gente não limpa esse campo de memórias, de crenças, a gente segue amarrado, preso, repetindo aquilo que os antigos faziam. Independente se isso é bom ou ruim, não é sobre isso, tá? Mas para falar, né, dessa grande força, linda, né, esse grande mistério, eu gosto do termo grande mistério, porque no final das contas é, é um mistério, né? Sempre vai ser um mistério. E como tudo o que existe foi criado dessa grande força que a gente está falando, gente, da unidade, né? A gente está falando daquilo que do nada surgiu é o tudo, tá? E que depois, né? A gente vê isso na numerologia. E depois vai se dividindo, vai 2, vai 3, vai 4, né? A polaridade, a tríplice, os 4 elementos, os 5 elementos, o negócio vai se desdobrando, né? E aí a gente encontra essa criação toda que a gente experiencia, né? Porque afinal de contas, ela é temporária. Este corpo, ele é temporário, né? Do mesmo jeito que eu nasci, que eu cresci, aprendi um monte de coisa, vivi um monte de coisa, vai chegar um momento em que este corpo não vai mais sustentar a vida, né? E a gente não sabe o que acontece depois que a gente morre. Para onde vai essa consciência? Para onde vai tudo isso que eu aprendi? Para onde que, né, o que a gente é de verdade, né, se a gente não é esse corpo? Então, tem muitas, muitas linhas de pensamento para a gente poder estudar. Mas o fato é que tudo o que foi criado, né, existe. Primeira coisa. Tudo existe
mesmo aquilo que a gente não conhece ou não vê, se foi criado, se foi experienciado por alguém, se foi, enfim, tudo que foi criado existe. Dentro do hermetismo, né, existe uma máxima que diz que tudo surge no mundo das ideias, né, para a gente materializar. Por exemplo, a pessoa que construiu esse tripé, onde está apoiado o meu celular, ela primeiro imaginou esse tripé, ela se inspirou, recebeu uma inspiração, aí ninguém sabe de onde vem a tal da inspiração, se inspirou, imaginou como poderia ser esse tripé, qual a função dele, né, qual que era a utilidade, e aí essa pessoa materializou. Então ela pegou materiais e criou um tripé. Muito bem. Então, partindo desse princípio que a criação, para se fazer, ela precisa partir deste mundo das ideias, desse mundo da inspiração, né? Tudo que está em cima é como que está embaixo, tudo que está embaixo é como que está em cima. Então a gente parte de um princípio, supondo que todas essas leis são assim, né? A gente parte de um princípio em que tudo que foi criado surgiu na mente dessa grande força, né? Surgiu em algum lugar dentro, né, desse grande mistério e foi se criando. E por que eu tô falando isso para vocês, né, gente? Aqui a gente agora agora que a gente vai começar a entrar num ponto bem lá mais profundo, que é todos os seres que a gente acredita como mitológico, os seres espirituais, né? Os nossos ancestrais, a gente, tudo isso existe. Tudo já existiu. Então, muitas vezes, né, quando a gente trabalha com a espiritualidade, quando a gente acessa diversos campos, diversas dimensões, a gente percebe seres que parecem mitológicos, que parecem inimagináveis de terem existido de fato e que na verdade existiram, né? E não só existiram, né? Não só existiram terrenamente em várias dimensões, como também influenciam nas nossas vidas. Eu sei. Gente, assim como os nossos ancestrais têm uma influência profunda no que a gente vive, existem seres aos quais os nossos ancestrais se associaram, causaram dano, guerrearam, mataram, brigaram, fizeram acordos e etc., que também influenciam na nossa vida. Eu sei que não é tão fácil olhar para isso, que não é tão simples digerir isso, né? Principalmente dependendo da crença que cada um tem. Mas tudo, né? A gente aprende isso em muitas linhas de pensamento diferentes. Tudo serve a um propósito maior, né? E eu sei que isso também pode ser desafiador de entrar, né? Como que a dor e o sofrimento pode servir a um propósito maior? Como que uma catástrofe pode servir a um propósito maior? Como que uma guerra pode servir a um propósito maior? E as pessoas que morrem? E as pessoas que sofrem? E tudo isso que acontece, toda essa dor, como que isso pode servir a um propósito maior? E assim, gente, eu não tenho todas as respostas para dar de bandeja, sabe? Tem muita coisa que a gente precisa procurar dentro da gente. Por que eu tô falando disso? Porque dentro desse propósito maior, esse servir a algo maior, né? Existe uma grande força que abarca tudo, que é tudo, que está em tudo e que nada, absolutamente nada, é criado ou existe sem que tenha
a permissão para isso. Nada pode ser criado fora dessa grande força, que muitos vão chamar de Deus, mas às vezes a gente coloca Deus meio pequeno, né? Desse grande universo, dessa grande criação, desse grande mistério. Não tem nada que está fora. Porque se a gente presume que algo é criado sem a permissão desse grande mistério, a gente presume que tem algo que tem poder para bater de frente com esse grande mistério. E isso não é verdade. Tudo que é criado, que passa da unidade e vai para a duplicidade, vai para as polaridades, já está sob o domínio dessa grande força. Então, gente, um movimento de paz, né, interno frente a tudo isso, e que eu sei que é um tema delicado, né? Eu tô trazendo aqui, eu resisti, vou ser sincera, eu resisti em trazer esse tema aqui, mas eu sinto que tá na hora, né, de começar a trazer aqui algumas reflexões. Não sou dona da verdade, tá? Não sou uma pessoa que diz que é isso e pronto, acabou, né? Isso é uma perspectiva de muitas outras que existem, tá? Aqui eu apresento de estudos que eu faço, né? E que, invariavelmente, nesses vários estudos, todos apontam para uma mesma conclusão, né? Então, o movimento de paz que a gente pode estar fazendo dentro da gente é olhar para essa grande força, assim como ela é. Como que eu olho para isso, Stephanie? Seja focando no seu coração, seja focando naquilo de mais elevado que você acredita. Pode ser um mestre, pode ser um professor, pode ser olhar para o céu, pode ser olhar para o sol, pode ser olhar para a lua. Como você se conecta com a sua espiritualidade é seu, te pertence. Olhar para essa grande força que abarca tudo isso, que traz a alegria e que traz o sofrimento, né? E poder dizer sim para ela. Não com medo, né? Mas poder abrir o coração para essa grande força. Um exercício que eu tenho feito e eu vou compartilhar aqui com vocês. Ao invés de rezar, eu rezo também, né? Faço as minhas orações. Mas ou antes, ou durante, ou depois, eu imagino o meu ser, que não é esse corpo, tá? Eu imagino o meu ser mostrando o meu coração. Se meu coração tá puro, se meu coração tá impuro, se ele tá, sabe? Não é sobre isso. Eu mostro o meu coração para essa grande força, seja o que isso signifique. E falo, ó, tá aqui. É seu. Eu estou aqui. Esse coração pertence a esse grande mistério. E eu me coloco a serviço. Se você não quiser se colocar a serviço, não tem problema, você pode só mostrar o seu coração. Isso tem trazido efeitos muito fortes, muito potentes. Quem não quer abrir mediunidade, quem não tá a fim de trilhar um caminho sagrado, diferente do que tem sido trilhado até hoje, não faça. Não faça, não faça. Né? Faça quando você tiver plena confiança de que Deus, que esse grande mistério, pode te abençoar. E vai. Né? Então, é realmente um movimento de confiança. Mas, independente do caso, né? O que eu queria trazer aqui um pouquinho para vocês hoje, né? É que a gente possa exercitar, praticar esse olhar, né? Essa percepção de que tudo é sagrado, de que tudo tem um propósito maior e de que tudo está amparado, sustentado por esse grande mistério. Esse grande mistério que não tem preferência dentro da sua criação, né? Todos são incluídos, todos fazem parte. E isso é algo
que a gente observa através das constelações, que traz paz para todos os envolvidos, né? Então, quando a gente também pode incluir, porque esse grande mistério já inclui tudo, não tem exclusão dentro dele, mas quando a gente pode encontrar o nosso lugar na Terra, na família, em qualquer círculo social que a gente faça parte, e incluir no nosso coração todos aqueles que foram excluídos, a gente encontra um local de plenitude. Eu amo falar sobre isso. Me emociona muito, assim. Sabe, gente, o caminho espiritual que eu trilho hoje, não, nossa, nem nos meus sonhos mais loucos eu imaginei que eu ia fazer o que eu faço hoje, né? Eu imaginei que eu ia conhecer, né, o que eu conheço hoje, acessar o que eu tenho acessado. E isso não é de um lugar de ser melhor ou pior, não é isso. É realmente eu poder olhar para aquela criança que eu fui e ver que ela sonhava tão pequeno e ver que ela esperava tão pouco da vida, né? E realmente foi um chamado, né? Não é simples, não é fácil. Falar de Deus é um desafio. É um desafio porque todo mundo já tem uma ideia pré-concebida do que é bom, do que é ruim, de como não é. E a gente quebrando aos poucos essa estrutura, que muitas vezes ao invés de incluir, exclui, né? É algo que a gente precisa olhar diariamente, né? Então, deixo aqui para vocês esse presente, né? Eu espero que vocês tenham gostado. E quem sentir no coração de trazer aqui embaixo como se sentiu com essas reflexões. O feedback de vocês, gente, ele é super importante, porque me diz, né, como que essas mensagens estão chegando para vocês, como que esses conteúdos que eu trago chega para vocês. Se ele tá claro ou se ele não tá tão claro, né? Então isso me auxilia a melhorar, tá? E quando vocês curtem e compartilham esses vídeos, também auxilia que eles cheguem para mais pessoas que ainda não têm acesso, né? Então entrega mais esse vídeo no feed das pessoas. Então, para aqueles que são para estar aqui, aqueles que forem para assistir, né? Que possa chegar esse vídeo e que a paz de Deus esteja com todos nós. Amém.